assentar. Nós chegamos hoje à nossa sexta aula. Nós vamos falar da figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Mas para nós entendermos por que Rebeca e Jacó se tornam uma figura para nós como exemplo de fé, de devoção, eu vou contextualizar um pouquinho. Rebeca é a esposa de Isaac, filho de Abraão, lá no início. Em Gênesis 27, vem nos narrar a história de Rebeca e Jacó. Jacó era irmão de Esaú, eles eram irmãos gêmeos, só que o primeiro a nascer foi Esaú. O filho primogênito, ele herdava uma bênção do pai. E essa bênção que o pai dava ao filho, com certa idade, ele se tornava então aquele que era redentor de todas as graças de Deus, que ia comandar. E o segundo filho seria submisso ao primogênito. Só que Esaú, ele era o tipo de filho que não ligava muito para as coisas celestes, para coisas do céu. Ele estava muito preso às coisas terrenas. Ele era preso a tudo que tinha na sua vida. Então, ele não ficava em casa, ele não era tão obediente. Ele gastava muito tempo com as coisas de fora. Não se importava com a bênção que o pai ia dar a ele. Já Jacó era o filho que ficava em casa, o filho que obedecia, o filho que fazia tudo para a sua mãe e para o seu pai. Então, quando Isaac já era um pouco mais velho, já tinha ficado cego, ele chama então o seu filho mais velho, Esaú, para dar a bênção a ele. Fala, meu filho, vai lá, mata um cordeiro e traz a mim para a gente comer, cear, prepara esse cordeiro para a gente comer, eu irei te abençoar. Aí Rebeca, então, escutando que Isaac iria abençoar o seu filho mais velho, e vendo que aquele filho, ele não ligava para aquela bênção, ela viu que aquele filho não se importava com aquilo. Porque aquele filho, por mais que ele estava ali, que ele conhecesse, para ele tanto faz aquela bênção. Ele só queria cumprir um preceito. Ele só queria cumprir algo, mais nada. Aí então chama Jacó e fala, filho, vai lá e mata 2 cordeiros e traz, porque eu vou preparar para o seu pai. Então Rebeca, com toda a sabedoria de uma mãe, prepara Jacó com as roupas de Esaú. E a Bíblia vai dizer que Esaú era um pouco peludo nas mãos. Ela vai e coloca um pelo na mão de Jacó também, para Jacó se parecer com Esaú. Então Jacó teria o cheiro de Esaú e um pouco das características da mão, né? Ela prepara, Jacó vai, chega no quarto e fala, meu pai, se levanta, eu matei o cordeiro e trouxe para você comer. Ele estranha um pouco a voz, mas ele fala, mas o cheiro parece do meu filho Esaú. Então ele se aproxima, beija o pai, e o pai percebe pelo cheiro que é o primogênito dele. E ele abençoa. Ele diz então a Jacó, sim, o odor do meu filho, o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostram-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos, ser o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante dos teus filhos, dos filhos de tua mãe, maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Quando Isaac então termina de abençoar Jacó, Esaú chega com o prato pronto para o pai. Esaú entra em desespero porque ele percebe que o irmão dele está à frente dele. Ele começa a xingar o irmão, falar que o pai pediu o pai dele uma bênção também. E o pai dele fala, meu filho, já dei a bênção ao meu primogênito. A bênção da progenitura, da legalidade, da promessa que Abraão recebeu de Deus lá atrás, onde Deus fala com Abraão, te darei uma numerosa família. Vai ser dada a Jacó, não a você. Você será, então, um submisso ao seu irmão. E então Esaú não aceita aquilo. Esaú jura o seu irmão de morte. É preciso que Rebeca, então, junto com Isaac, mande Jacó para longe, para que não seja feito nenhum mal a ele, para que não seja uma guerra entre os irmãos. Porque ela sabe que se eles dois entrassem no combate, ela poderia perder os 2 filhos.
com a sabedoria de mãe, ela mandou um para hoje, para que tudo se amenize. Mas como assim isso tem a ver com a nossa consagração à Virgem Maria? Por quê? Muitos teólogos vêm nos dizer que a submissão de Jacó é a submissão do filho que nós temos que ter. Aquele filho que está com a mãe, que acompanha a mãe, que ouve a mãe, que busca a mãe, que honra a mãe, está ali presente. Um filho que ouve os conselhos da mãe, como Jacó ouviu os conselhos de Rebeca e obedece a ela para fazer algo que era contrário à lei naquela época. Não é algo comum o segundo filho receber a bênção do pai. Mas ele sabia que a mãe dele tinha sabedoria. E se aquela sabedoria estava no coração da mãe dele, é porque Deus permitiu. Essa é a obediência. Ela era uma mulher obediente, temente a Deus. Uma mulher de fé, como Nossa Senhora. Um exemplo de mãe. Que recolhe o seu filho, cuida dele, prepara ele. Eis que a Virgem Maria quer fazer conosco. Nos acolher e nos preparar para o que nós vamos viver, para o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, alguns teólogos ainda dizem que Esaú é a figura dos repróbulos, que são aqueles que não valorizam as coisas eternas, como eu falei. Só pensam nas coisas passageiras, nas coisas deste mundo, que focam apenas nessas coisas, nas coisas que estão aqui. Como São Paulo vai dizer, se eu não me engano, aos Coríntios, buscar as coisas do alto, pois as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós olhamos apenas para as coisas deste mundo, qual o sentido da nossa vida? Quando não é errado nós buscarmos as coisas deste mundo, querer fazer faculdade, querer ter um emprego bom, ter uma constância, ter uma coisa, conquistar bens para este mundo, não é errado. O errado é quando nós nos esquecemos das coisas que não passam. Quando nós nos esquecemos do céu e colocamos tudo como prioridade. Se o nosso emprego nos tira de Jesus, qual sentido tem? Se os nossos estudos nos tiram de Jesus, qual sentido tem? Nada tem sentido se aquilo ali nos tira de Deus. Eu vejo muitas pessoas, não sei se eu cheguei a comentar aqui, no mundo dos meninos, que sonham em fazer faculdade, sonham em emprego, sonham em concurso. E estão lá em Deus, na igreja, diariamente, rezam missa e vigília, passam na faculdade, passam no concurso. A primeira coisa que a pessoa faz é abandonar Jesus. Que amor é esse? Um amor interesseiro, como a gente falava nas outras aulas. É um amor interesseiro. Deus nos dá a graça, mas Ele nos dá a graça sabendo que nós seremos fiéis a Ele e nos manteremos fiéis a Ele. Continuaremos ali com Ele. É por isso que Ele nos permite as graças. Como o Túlio falava semana passada, que a Virgem Maria tem as graças em suas mãos, que não são derramadas, porque muitas vezes a gente não pede, ou a gente pede de qualquer jeito. Porque talvez nós não estamos prontos para aquilo que ela vai derramar em nossas vidas. Porque nós não nos preparamos, ou nós deixamos de lado, nós tratamos de qualquer jeito, ou olhamos somente para aqui, para o agora, e não pensamos no depois, não pensamos no que virá depois. E Jacó, que é a figura dos predestinados, o que valoriza as coisas eternas, como eu falava, honra a mãe e busca agradá-la, é submisso, uma devoção fiel, que não passa, que não acaba, uma devoção que pode vir o mundo desabar nas nossas costas, que ela não passa, um amor que pode sua vida dar o pior de todos os momentos, que não passa, porque só há uma certeza, como Santa Teresa vem dizer, só Deus basta. Ainda que venham doenças, dificuldades, desemprego, qualquer outra coisa, só Deus me basta, porque Ele é a nossa fortaleza. A Virgem Maria é a nossa fortaleza. Quando São José é avisado que para ir com a Virgem Maria para o Egito, porque iam matar as crianças, eu imagino o coração da Virgem Maria. Só que ainda assim ela tinha um Deus. Ela confiou inteiramente nele. E ela sabia que se ela fosse, nada ia acontecer ao fim da promessa. Eu tenho certeza que vocês têm alguma história assim. Vocês passaram por dificuldades, só que vocês confiaram plenamente em
Deus e da Virgem Maria. E venceu. Porque nós sabemos que quando nós passamos por coisas difíceis e nós confiamos inteiramente em Deus, é muito mais fácil. É difícil, claro, passar por dificuldades, mas é uma grande dificuldade, é uma grande diferença na dificuldade com Deus e sem Deus. A dificuldade sem Deus é impossível de ser enfrentada. Vem o desespero, vem o medo, vem a angústia, vem pior a situação. Com Deus não. Vem a tranquilidade, vem a calmaria. Como os discípulos no barco, que a tempestade estava lá e eles começaram a ficar com medo. E Jesus dormindo. E eles, mestre, nós vamos afundar. Jesus, calma, eu estou aqui. Que desespero é esse, homem de pouca fé? Nós somos assim. Nossa fé muitas vezes ela é pequena, como Jesus vem dizer, menor com grão de mostarda. É por isso que nós precisamos alimentar cada vez mais a nossa fé e findada na rocha. Que só uma fé findada na rocha ela é capaz de enfrentar qualquer dificuldade. E a relação de Rebeca com a Virgem Maria é essa, de buscar cada vez mais uma vida interior com Jesus. Eu não sei se vocês têm essa prática de buscar uma vida com Jesus através da Virgem Maria, do Santo Terço, mas também de uma oração pessoal com Ele, de ter uns momentos com Ele, de conversar com Ele, de contar da sua vida para Ele mesmo. Ainda que Jesus saiba de tudo, que Ele é onipresente, onisciente, há essa necessidade de que Ele ouça dos nossos lábios aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos passando. Porque é cultivando essa vida interior que a nossa devoção cresce, que o nosso amor cresce. É buscando esse desapego, como a gente tem rezado nesses 12 dias preliminares, de nós mesmos, que nós vamos deixando para trás as nossas dificuldades. É como se nós tivéssemos uma bagagem e aos poucos nós vamos largando nossa bagagem para trás. Porque aquela bagagem carrega muitas coisas. Tantas coisas que a gente carrega, muitas vezes nos impede de aproximar de Jesus. E Rebeca ainda nos ensina esse temor constante a Deus, que é o mesmo temor que a Virgem Maria tinha a Deus. Um temor que é inabalável. Um temor e confiança na promessa de Deus. Um temor e confiança naquilo que Deus um dia lançou. Porque a promessa de Deus ela não volta atrás. Se Deus um dia lançou uma promessa em sua vida, ela pode demorar, mas ela não volta atrás. Ela acontece uma hora. É o tempo da forja que nos prepara para essa promessa acontecer. Quando um ferreiro vai, eu gosto muito dessa analogia, um ferreiro vai preparar uma espada, uma faca, ele pega o aço, ele começa a bater nesse aço, ele coloca ele no fogo, ele coloca ele no gelo, ele coloca ele no fogo e bate e bota outro gelo, até que ele se transforma. É assim que o Senhor faz conosco no tempo de espera, o tempo de preparo para a promessa. Quando nós estivermos prontos verdadeiramente para aquilo acontecer em nossas vidas, aí então a promessa se realiza. Porque nós somos preparados pelo Senhor para aquilo acontecer. Então a Virgem Maria, através de Rebeca, nos ensina também a buscar essa intercessão, como Jacó buscou a sua mãe, como ele foi ao encontro de sua mãe. Como ele sabia que diante da dificuldade que ele ia enfrentar com seu irmão, ele enfrentou por muito tempo. Porque a Bíblia vem dizer que Esaú buscava constantemente perturbar Jacó ao longo dos dias. Chega uma vez então que Jacó estava comendo e Esaú chega na rua e ele fala assim: me dá esse prato de lentilha que eu te dou, ó, para vocês verem, mas que detalhe. Me dá esse prato de lentilha que eu te dou a promessa da bênção do nosso Pai. O tanto que ele se importava com a bênção do Pai dele. O tanto que ele se importava com a lei de Deus. Um prato de lentilha, um prato de comida, para ele não era nada. Algo que era eterno, algo que não ia passar, para ele não era nada. Ele só queria algo momentâneo.
É por isso que há necessidade de nós compreendermos verdadeiramente o que nós temos feito das nossas vidas, para não tratarmos as coisas deste mundo como a nossa prioridade verdadeira, como nosso único ideal. Porque um prato de comida, algo tão, não banal, mas algo tão pequeno diante do reino dos céus, diante de uma família numerosa, de uma geração numerosa. Porque quando Jesus, a linhagem de Jesus, ela chega até Abraão, se nós formos ver Mateus 6. Mateus 1, desculpa. Mateus 1, do 1 ao 16. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Aí vai lá na frente, aí chega em José. José é o esposo de Maria. Olha a promessa que Esaú trocou por um prato de lentilha. Qual a promessa que Deus te deu um dia e você trocou ela por qualquer coisa? Qual é a promessa que tem deixado passar? Porque nós temos trocado por qualquer coisa, por algo banal. Porque eu li essa história de Rebeca e Jacó e eu fiquei pensando em quantas vezes nós deixamos de trocar o nosso Senhor por qualquer coisa no nosso dia a dia. Eu não falo de coisas grandes, eu falo de coisas pequenas mesmo. Quais as coisas pequenas nós estamos deixando passar? Nós estamos deixando de amar Nossa Senhora nas coisas pequenas, esperando grandes sinais. Mas não, é tão simples. Ser mais de Jesus, ser mais de Nossa Senhora. Eles não nos pedem muito. São de Tomás Escrivá vem dizer que nós temos que nos santificar no nosso ordinário, para um dia chegar no extraordinário com Deus. O nosso ordinário é eu estar no meu trabalho e falar que eu sou de Nossa Senhora sem vergonha, é rezar mais o texto, é propagar a devoção a Nossa Senhora, é falar dela. Esse é o nosso ordinário. Amar Nossa Senhora no nosso ordinário. É oferecer a ela pequenos sacrifícios. Se uma pessoa me irrita, eu vou ficar calado e eu vou oferecer a Virgem Maria, porque eu amo a Virgem Maria. Eu vou oferecer ela pela minha salvação, pela salvação dos meus. É assim que nós somos forjados. Porque a Virgem Maria, ela nos promete alguns bens ao nosso coração. O cuidado, a intercessão, o amor dela pleno, o amor, o colo, onde ela vai nos alcançar, vai cuidar de cada um de nós quando nós precisarmos, aquele colo onde nós encontraremos o consolo que nós não encontramos no nosso dia a dia, aquele colo que nos acolhe, que nos abraça, aquele conforto ao rezar uma Ave Maria, ao rezar um texto. Quem nunca estava angustiado, pegou um texto e começou a rezar? Um momento de provação, situação difícil, rezou uma Ave Maria e se sentiu confortado pela Virgem Maria. Uma amiga minha me contava esses dias hoje, ela perdeu o pai dela por 30 dias. E foi muito rápido. Ele estava com câncer e foi em poucos dias ele faleceu. Aí ela falava assim que ela começou a rezar ontem, só que ela acabou dormindo, ela não estava bem. A gente até combinando com a gente. Aí depois, ela acordou no meio da noite, sentindo uma pressão na mão dela, como se alguém segurasse a mão dela. Ela estava com um texto enrolado na mão dela. Com o cuidado da Virgem Maria. Cuidado da Virgem Maria e não deixar ela largar aquele texto durante o sono. Porque a Virgem Maria sabia que ela precisava de um consolo. Precisava de um cuidado de mãe naquele momento, naquele dia, naquela noite. Esse é o amor de mãe que ela nos reserva, que ela aguarda que nós tenhamos em reciprocidade com ela. Um amor que nada retém para si e dá tudo para nós. Ela não quer nada para ela. Ela não quer ser vista assim como nós devemos querer ser vistos. Mas que sempre Jesus apareça através de nós, que Ele sempre seja revelado através das nossas ações, através do nosso olhar, do nosso sorriso,
das nossas lutas diárias, das nossas dificuldades. Que sempre Ele seja revelado. Eu olho para a Virgem Maria, eu olho para a Rebeca e eu vejo isso. O amor de Deus sendo revelado através das duas. O cuidado de Deus sendo revelado através das duas. Em meio às lutas, em meio à certeza, em meio ao amor, em meio a tudo. É o cuidado de Deus que eu enxergo. E não só elas, agora eu lembro da história de Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, se eu não me engano, quem quiser dar uma olhada depois. Só para resumir, Samuel, Ana, ela não poderia ter filhos. Falamos que as meninas ontem da história de Ana, eu sou apaixonada com a história de Ana. E ela era ex-achada, porque ela não podia ter filhos, ela era casada há muito tempo já. E as pessoas falavam, essa mulher é infértil. Mulher, antigamente, quando ela era infértil, ela era apontada pela sociedade, como se o casamento dela não fosse abençoado por Deus. Um dia então Ana chora no templo pedindo a Deus a graça de ter um filho. Se ela tivesse um filho, ela ia consagrar inteiramente a Deus. A oração de Ana é atendida. Deus concede a ela um filho. Ela gera Samuel. Samuel entrega 7 anos. Ela entrega Samuel no templo para ele e fala: meu filho será consagrado inteiramente a Deus. Ele cresce no templo aos cuidados de Samuel cresce no templo aos cuidados de Eli, em estatura e graça, assim como Jesus. Samuel é o profeta que vai ungir Davi, o rei Davi. A promessa de Deus, ela não falha. Ela só requer de nós fidelidade. Fidelidade constante e certeza do amor dele. Certeza de que ele vai nos preparar para a promessa chegar. Talvez naquele dia que Deus ouviu Ana, foi o dia que ela rasgou o coração dela com mais fervor, com mais verdade. Ali ela o ouviu. Ela foi ouvida por ele. Talvez Deus tenha esperado de nós essa sinceridade de coração para nos dar aquilo que nós almejamos. Talvez a Virgem Maria tenha esperado de nós um amor verdadeiro para nos dar aquilo que nós precisamos. Não um amor simplesmente interesseiro como o de Esaú, mas um amor genuíno, constante. Um amor que não falha, que ainda que a gente caia, ainda que a gente tenha dificuldades no nosso dia a dia, nós estaremos ali com ela, sem medo algum. Então a Virgem Maria também nos promete outro bem, que é se manter ao nosso lado, com seus servos fiéis, nos dando a graça de sermos cobertos com seu manto sagrado, nos protegendo, cuidando de cada um de nós. E outro bem que ela nos promete é nos conduzir a Deus. Mas para que ela nos conduza, é preciso esse despojamento, essa confiança plena, essa obediência sem fim, essa obediência sem limites. Obediência onde nós não falamos assim, eu vou obedecer até aqui, mãezinho, porque daqui para lá eu não consigo obedecer o seu filho. Não. A obediência, independente do que Jesus nos peça, independente se eu não concordo com a igreja, se eu não concordo com os santos, se eu não concordo com Jesus, é uma obediência cega. A obediência de pôr o pé e esperar que Jesus venha e coloque o chão, sem compreender o que virá depois. E como eu contava o testemunho da minha amiga, outro bem que ela nos promete é a defesa e a proteção. Em qualquer situação. Quantas pessoas a gente vê testemunhando que a Virgem Maria as tirou de situações difíceis. E eu me lembro agora de quantos padres exorcistas que eu já vi falando que em situações de exorcismo, quando eles chamam por Maria, ele levanta a casca fora. Porque sabe que contra a mãe de Deus ele não pode nada.
E a intercessão, como eu falei, uma intercessão sem fim, contínua. Uma intercessão que quando nós vemos a fazer em nossas vidas, a gente acha que é impossível muitas vezes. Mas é uma intercessão diferente. Porque quando eu peço a intercessão da Virgem Maria, algo que eu peço pode ser que ela me dê agora ou me dê depois. Ou se não for para minha salvação, ela não me concede. Porque ela sabe que aquilo ali não vai me permitir ir para o céu. Porque ela sabe que aquilo ali não vai me deixar alcançar a vida eterna. Então ela não vai me permitir ganhar aquilo que eu pedi ela. Geralmente quando a gente vai rezar essas coisas, as orações tem lá assim: me conceda essa graça, se for para a minha salvação eterna. Aí a graça não chega, aí a gente se revolta, né? Porque a gente fica assim: mas eu pedi, eu fiz os 9 dias, eu fiz jejum, eu fiz não sei o quê, eu fiquei sem isso, eu fiquei sem aquilo. Mas talvez não foi para a nossa salvação aquela situação que a gente pedia para Nossa Senhora. Não naquele momento. Sempre tem um momento certo. E os significados espirituais entre Rebeca e Jacó e a nossa consagração é a entrega do sacrifício. Rebeca e Jacó entregam 2 cordeiros a Deus, representando o despojamento de si e a confiança em Deus, e a confiança na promessa de Deus, na bênção de Deus, no que viria futuramente. Então, quando nós olhamos para Jacó, nós temos que seguir este modelo inteiro de fidelidade, de amor à mãe, obediência à mãe, sem medo, sem nada, sem ressalvas, obediência plena, onde nós unimos inteiramente a ela, unindo a Virgem Maria. Chega a parecer um pouco redundante São Luís, né? Porque São Luís, eu estava reparando isso hoje, quando eu terminar de montar a formação. Ele fala aí na frente dela, fala de novo, para nos lembrar que o amor à Virgem Maria nos leva cada vez mais a Jesus. Para nos lembrar que quando nós confiamos na Virgem Maria, nós nos abandonamos nela, nós estamos nos abandonando em Jesus também. E imitando a Jacó, nós imitamos a Jesus. Porque tem essa relação que os teólogos fazem, que Jacó, ele simbolizava um pouco Jesus por essa obediência à mãe. Jesus passou 30 anos de sua vida obedecendo à Virgem Maria. Nas bodas de Canaã, Jesus vira para Nossa Senhora e fala: não é minha hora. Nossa Senhora fala: não fala nada depois, fala com os servos, fazer tudo que ele nos disser. E é isso que Jesus me falava hoje. Nós temos que fazer tudo que Jesus nos disser, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Devemos fazer tudo o que ele nos disser, pedindo para que a Virgem Maria sempre nos conceda a graça de que ela nos acompanhe, nos leve em direção a Jesus, como ela caminhou com Jesus em direção ao Calvário. Que ela esteja ao nosso lado também, no nosso próprio Calvário. Que ela nos conduza também em direção ao cume da montanha, como São João da Cruz vem dizer. Ele fala que a nossa vida é como um cume, e no cume da montanha é o céu, a glória celeste. Que a Virgem Maria possa também nos conduzir em direção ao nosso cume da montanha diário, para que a cada dia nós possamos caminhar em direção ao céu, sem nenhuma ressalva, para que o nosso amor seja verdadeiro, para que a nossa entrega à Virgem Maria seja verdadeira, que não seja só algo exterior, mas seja algo inteiramente interior. Vamos ficar de pé para a gente rezar um pouquinho.